Graça e paz de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro chamado Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, o pastor americano Rick Warren apresenta uma vida com propósitos. Ele nos fala que quando nós não conhecemos o nosso propósito, nós ficamos batendo a nossa cabeça, sem saber a razão pela qual nós estamos aqui na Terra. Então, nesse livro, ele tem o objetivo de revelar para nós, a partir da leitura da Bíblia, qual é o propósito para a nossa vida nessa Terra, qual a razão pela qual você existe. E ele começa fazendo uma pergunta. Ele pergunta assim: afinal de contas, por que estou aqui? E nos primeiros 7 dias ele fala a respeito de alguns pontos principais. No dia 1, ele fala que tudo começa com Deus. Foi Deus que criou os céus, foi Deus que criou a terra, foi Deus que criou o homem e a mulher e todos os animais. E nós nascemos pela vontade de Deus. Por isso, tudo deve começar com Deus. Se você não acredita em Deus e não começa com Deus e por Deus, então você terá dificuldades em procurar alguma doutrina, alguma filosofia, algum tipo de pensamento para que você possa se apoiar. Ninguém vive sem um Deus. Para alguns, o Deus é o dinheiro, para outros, o Deus é a fama, para outros, Deus pode ser um casamento ou um trabalho ou alguma coisa, algum objeto. Mas Deus, tudo começa com Deus. O texto aqui do Rick Warren fala a respeito do Deus que criou os céus e a terra. Tudo começa com Ele. No dia 2, você não é um produto do acaso. Mesmo se você nasceu numa família ruim, mesmo se você teve uma infância com dificuldades, tudo que você passa tem o propósito de que você use para ajudar outras pessoas. Você precisa aprender a lidar com as frustrações daquilo que aparentemente deu errado sobre a sua vida. Você pode achar que deu errado, mas isso é apenas uma aparência. Se você receber a luz de Deus, você vai conseguir enxergar tudo o que você passou como algo que não foi por acaso. Você não é fruto do acaso. As coisas que acontecem com você e que aconteceram com você têm um propósito. E quando você entende o propósito, fica bem fácil de você ressignificar. Ressignificar significa mudar a compreensão a respeito daquela situação para algo favorável. Você converte aquilo que era visto como algo trágico, como algo que tem um potencial de gerar um resultado, uma transformação. Imagine o que é uma pessoa como o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol famoso, que nasceu de uma família em que o pai era embriagado, alcoólatra, e que se tornou uma estrela do futebol. Ele fala: o meu pai bebia, por isso hoje eu tenho uma preocupação imensa com a minha alimentação e em não beber. E ele se tornou um modelo de pai de família, de esportista, de homem que é casado com uma única mulher e que é um exemplo para muitas pessoas e até mesmo para muitos cristãos, apesar dele não ser alguém que é declaradamente da fé. Mas o exemplo dele mostra que é possível ressignificar. No dia 3, o pastor Rick Warren fala sobre o que dirige a sua vida. No dia 4, ele fala que fomos criados para sermos eternos. Por isso, todo mundo em algum momento pensa a respeito da vida após a morte. No dia 5, ele fala, entendendo o ponto de vista de Deus a respeito da vida. Para Deus, a vida é um teste. Por isso, todos nós somos provados. Além disso, para Deus, a vida é um cargo de confiança. Ele coloca dons, talentos e habilidades na vida de cada um de nós para que nós possamos usá-los no serviço e no benefício do reino de Deus. Alguns descobrem isso
e conseguem exercer bem o cargo de confiança. Outros ficam carregados de dons, capacidades e talentos e, por não saberem o propósito da sua vida, vivem uma vida miserável. Por isso, nós encontramos pessoas muito inteligentes que vivem uma vida embriagados, bêbados e desiludidos, e pessoas que muitas vezes têm a sua simplicidade como seu talento, mas usam a sua simplicidade para o propósito correto, fazendo o bem e servindo aos outros. E essas pessoas, com a sua simplicidade, se destacam, prosperam, enriquecem, embora não sejam tão inteligentes, porque elas descobriram os dons que receberam e estão exercendo o cargo de confiança que receberam de Deus, enquanto outros que recebem muitos dons e talentos se recusam a realizar o cargo de confiança que receberam de Deus e acabam empobrecidas, tanto espiritualmente como também materialmente. No dia 6, o pastor Rick Warren completa o ponto de vista de Deus. Para Deus, além da vida ser um teste e de ser um cargo de confiança, a vida é uma atribuição temporária. Você vive nessa vida por um tempo e depois você parte, todos somos mortais. No dia 7, ele fala sobre a razão de tudo. Resumindo, a razão de tudo é que tudo começa com Deus, nada da sua vida acontece por acaso, nós somos criados para sermos eternos, um dia teremos que voltar para a eternidade, será céu ou inferno, e Deus nos coloca com uma vida em que nós somos testados, somos chamados para exercer os nossos dons e talentos para o benefício das outras pessoas, e a razão de tudo é que existem 5 propósitos na vida de todas as pessoas que são os propósitos de Deus. O primeiro propósito é que você foi criado para adorar a Deus. E aí o pastor Rick Warren gasta os dias 8 até o dia 14, são 7 dias, falando a respeito desse propósito. Você foi criado para adorar a Deus. Depois, o segundo propósito, você foi criado para fazer parte da família de Deus. E aí o pastor Rick Warren usa os dias 15 até o dia 21, falando a respeito desse propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Depois, ele usa o terceiro propósito você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Cristo é o primeiro da família de Deus. E ele trouxe o modelo, a referência que nós devemos nos inspirar para fazermos parte da família de Deus. E sermos semelhantes a Cristo vai fazer com que o Senhor nos coloque em provações, em situações de tentação, para que nós sejamos provados e tentados e consigamos vencer as provas e vencer a tentação. E a isso leva um tempo, é um processo de santificação que acontece na nossa vida. Por isso que, quando o Rick Warren fala do segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus, ele explica que em toda a igreja sempre existem pessoas cheias de pecados, porque como toda família tem aquelas pessoas que precisam de ajuda, dentro da igreja local também existem pessoas que são da nossa família em Cristo e que precisam de ajuda, e que nós devemos considerar isso como algo normal e algo que é até bom, porque nos desafia a ajudarmos os nossos irmãos dentro da igreja local. E quando ele diz no segundo propósito que nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus, nós fomos chamados a orar uns pelos outros, a ajudar uns aos outros e a nos fortalecermos uns aos outros. No dia 3, no propósito de número 3, ele fala do dia 22 até o dia 28 a respeito desse propósito, que é o você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Quando você é chamado a ser semelhante a Cristo, você vai ser provado, você vai ser tentado, mas vencendo as provas e a tentação,
você vai se tornando semelhante a ele. E aí ele fala a respeito do propósito número 4, que ele começa no dia 29 até o dia 35. E hoje, como você está vendo na tela, nós vamos ler o dia 35, que é o último dia do quarto propósito. Qual que é o quarto propósito? O quarto propósito é: você foi moldado para servir a Deus. Significa que você tem particularidades, você tem um tipo particular de ser, você tem uma formação espiritual, Deus deu alguns dons espirituais para você, você tem algumas opções de interesse, você talvez é alguém que tem interesse por esportes, talvez você tenha interesse por moda, talvez você tenha interesse por instrumentos musicais e por música, talvez você tenha interesse por tecnologia. Essas preferências individuais que você tem são partes da sua personalidade que Deus usa para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Além da formação espiritual e das opções de interesse, você tem os seus recursos pessoais. São aqueles dons, aquelas facilidades que você tem de falar uma língua, de tocar um instrumento, de fazer alguma coisa, como por exemplo preparar uma boa refeição para ajudar outras pessoas. Além dos seus recursos pessoais, você tem um modo de ser particular, introvertido, tímido, extrovertido, colérico, sanguíneo, temperamental. Você tem o seu modo de ser. E por último, cada um de nós tem áreas de experiência. Aprendemos com as experiências da vida e podemos, com todo esse grupo de coisas, com a nossa formação espiritual, com as nossas opções de interesses, com os nossos recursos pessoais, com os nossos modos de ser e com as nossas áreas de experiência, nós podemos servir a Deus. E nos dias anteriores, o pastor Rick Warren falou a respeito desses assuntos, da formação espiritual, da opção de interesse, dos recursos pessoais, do modo particular de ser e das áreas de experiência, para chegar aqui no dia 35. Você foi moldado para servir a Deus, para usar os seus dons, as suas capacidades em benefício do reino de Deus. Então vamos começar aqui no dia 35, que é o último dia do quarto propósito. Você foi moldado para servir a Deus com seus dons, talentos e capacidades. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, parte B. Eu estou com você, isso é tudo que você precisa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, parte A. Nessas duas passagens, Paulo está falando que nós somos fracos, mas é pelo poder de Deus que nós viveremos com Ele para servir vocês. Paulo aqui estava dizendo a respeito da sua própria fraqueza. Ele reconhece que ele é fraco, mas ele diz que o poder de Deus que estava na vida dele daria força para que ele conseguisse ajudar os coríntios. O segundo versículo, eu estou com você. Isso é tudo que você precisa, mostra o momento em que Deus falou com Paulo. Paulo estava sofrendo um ataque. Ele disse no texto de 2 Coríntios 12 que ele tinha um espinho na carne, que era um espírito de Satanás que era enviado para esbofeteá-lo. E ele fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que ele vencesse o espinho na carne. E Deus respondeu para Paulo essa frase: eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Então, Deus disse para Paulo: eu estou com você. E isso é suficiente. Então, o poder de Deus na fraqueza é o poder de Deus que vai nos ajudar. No momento em que estamos fracos, é o poder de Deus que vai nos carregar. É o poder de Deus que vai estar conosco para realizarmos o propósito para o qual Ele nos chamou, para o qual Ele chamou você. Esse aqui é a introdução, né? E aqui tem um QR Code. Todo o capítulo desse livro são 40 capítulos, para que você leia em 40 dias. Em cada capítulo tem um QR Code
que se você pegar a câmera do seu celular e captar aqui essa imagem, esse QR Code, você vai ser enviado para um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren. Então, se você quiser assistir esse vídeo, pause esse vídeo para você poder gravar bem aqui o QR Code, escaneia e assiste depois. Agora nós vamos ler esse texto aqui, do dia 35, o poder de Deus na fraqueza. Deus realmente gosta de fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías capítulo 55, versículo 9. Por isso ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força, nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por ele. Mateus capítulo 5, versículo 3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito, ou seja, apesar das suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas, e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza ou espinho, como Paulo a denomina, veja 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar, que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar, mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com o seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro, em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade,
mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas. Confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos capítulo 14, versículo 15, parte B. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Então aqui o pastor Rick Warren está lembrando, Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, a primeira coisa que nós precisamos para sermos usados por Deus é saber quem é Cristo. Pedro, quando disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconheceu que Jesus é que era o Cristo, o ungido de Deus. E quando Paulo fala para uma multidão, nós somos simples seres humanos como vocês, Paulo está mostrando que ele sabe quem ele era, uma pessoa comum como qualquer outra. Então aqui o pastor Rick Warren está dizendo que nós precisamos saber duas coisas. Se você quer, vou colocar aqui no topo da tela, se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Então nós devemos saber, o Senhor é o nosso Deus e nós somos os seus vasos como qualquer outra pessoa, comuns e cheios de defeitos, mas como vasos na mão do Senhor, é o Senhor que nos usa, porque Ele é o ungido de Deus. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Então aqui, nessa parte final de admita suas fraquezas, nós vemos que Deus pode nos admitir que nós sejamos provados nisso, que nós passemos por fraquezas mesmo, seja limitações e fraquezas na vida financeira, seja na vida espiritual, Ele vai, na parte física, Ele vai permitir provas propositalmente. Deus vai ser intencional, vai ser intenção de Deus nos provar até reconhecermos que somos humanos e dependemos dele. Segunda coisa aqui, para Deus poder nos usar com relação à nossa fraqueza. Regozije-se na sua fraqueza. Regozijar significa regozar, significa se alegrar duas vezes. Então é como se ele estivesse dizendo aqui, fique muito feliz com a sua fraqueza, na sua fraqueza. Paulo disse, sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. Então, quando você se alegra pela sua fraqueza, você está manifestando que você tem fé na bondade de Deus. Tipo, eu sou fraco, mas Deus está comigo. Eu sou fraco, mas Deus me livrará, me salvará em relação a essa fraqueza. É como dizer, Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza,
que o Senhor recusara eliminar, o apóstolo declarou: sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. Aqui ele deixou uma frase de destaque: se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado. Prosseguindo aqui. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que foi o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, aspas, não preciso de mais ninguém, fecha aspas, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve. São frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus o transformou no homem mais paciente da terra. Veja Números, capítulo 12, versículo 3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou num poderoso guerreiro. Juízes, capítulo 6, versículo 12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos capítulo 4, versículo 11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro
tornou-se uma pedra. Mateus capítulo 16, versículo 18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Terceiro ponto diz sobre como Deus usa a fraqueza. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos capítulo 7, versículo 19. Seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas forças, suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar, bem melhor para ele. Mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam, talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você.
Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Outro ponto da fraqueza aqui. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou, vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, parte B. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite ele lutou com Deus e disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu, tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim de seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Terminamos a leitura, vamos agora para as tarefas. Dia 35, tarefa número 1, que é o tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Então aqui nesse tema para reflexão, nós vemos aqui o que nós lemos hoje, que Deus usou vários homens na Bíblia com as suas fraquezas. Por que isso? Para mostrar que a glória é dele, para mostrar que ele é digno da honra e do louvor, para entendermos que somos dependentes dele e para entendermos também que não importa qual seja a minha fraqueza, qual seja a tua fraqueza, Deus quer nos usar. Ele sabe que nós somos vasos frágeis e que somos carregados de pecados. Então, Ele quer que nós coloquemos toda a nossa dependência nele, que nós depositemos a nossa fé totalmente nele, porque Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas, quando admitimos as fraquezas é que Deus nos usa. Versículo para memorizar. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus? Em minha vida, ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Então fica aqui a pergunta. Será que eu estou limitando o poder de Deus em minha vida quando eu escondo as minhas fraquezas? O que eu preciso ser sincero para ajudar as pessoas? As pessoas, elas conectam-se com pessoas que são honestas, transparentes, verdadeiras, corretas. Quando você vê uma pessoa que, mesmo com as suas fraquezas, ela vem até você e ela fala, olha, eu sou fraco, mas o que eu tenho para dizer a você, o que eu posso fazer hoje é isso ou aquilo, nós recebemos de bom grado, porque nós vemos a boa vontade que a pessoa está manifestando em desejar nos ajudar.
E Deus, assim como nós, se nós que somos humanos, aceitamos quando alguém está se esforçando para nos ajudar, muito mais Deus se agrada quando nós colocamos as nossas fraquezas diante dele. Você pode dizer: eu não sei falar, mas é o Senhor que vai capacitá-lo para falar. Você pode dizer: mas eu nem vejo. Quantas pessoas que são cegas e que pregam o reino de Deus para outros cegos, apesar e com todas as suas limitações. Você pode dizer: eu sou surdo, mas quantos corais louvam a Deus por meio das libras, da letra, das letras do alfabeto dos surdos? Então, Deus quer usar cada um de nós com o poder dele nas nossas fraquezas. Veja quais são as fraquezas que você acha que são fraquezas e coloque isso diante do Senhor e para o serviço do reino do Senhor. A graça e a paz de Jesus. Essa é a leitura do dia 35 e com essa leitura nós terminamos o propósito de número 4. Você foi moldado para servir a Deus, com todas as suas características, com a sua personalidade, com o seu modo de ser. Tudo isso você foi moldado para servir a Deus. E aí nós vamos amanhã começar a ler o propósito número 5, que é esse: você foi feito para uma missão. E daí do dia 35 até o dia 40, nós vamos, do dia 36, né? É do dia 36 aqui, vai ser o dia 36, feito para uma missão, dia 36, 37, 38, 39 e 40. Os últimos 5 dias desse livro são para tratar a respeito desse assunto, de que você foi feito para uma missão. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém e amém.